Bem-vindos ao nosso segundo bloco. No bloco anterior, terminamos falando um pouco sobre as características dos direitos humanos. Desde a questão do relativismo dos direitos humanos, da questão da relatividade dos direitos humanos, da característica da universalidade desses direitos humanos, da complementariedade, da historicidade e da indisponibilidade dos direitos humanos. Dando continuidade a essas características, a próxima característica que nós vamos comentar é a característica da essencialidade. Os direitos humanos, amigos sérios, são direitos essenciais, são direitos básicos, são os direitos fundamentais, sem os quais a pessoa não poderia viver de forma digna. Então, todo esse conjunto de direitos que nós estamos falando, são conjuntos de direitos básicos, elementares, tá? Que sem eles o ser humano não poderia viver dignamente. Outra característica é a imprescritibilidade. Ora, amigos sérios, os direitos humanos eles não se esgotam com o passar do tempo. Não existe um prazo de validade para você exercer o seu direito à vida. Não existe um prazo de validade para você exercer, por exemplo, o seu direito à sua liberdade de viver, a sua liberdade de expressão. Portanto, os direitos humanos eles são imprescritíveis. Agora, atenção. Existem sim, em alguns tratados internacionais, como por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, alguns prazos que sejam realizados determinados procedimentos perante as cortes internacionais. Quando nós formos falar da Convenção Americana de Direitos Humanos, nós vamos tratar justamente aí desse prazo. Mas aí sim, é uma exceção, tá? São prazos procedimentais previstos nas cortes internacionais para se buscar, para se perseguir determinada proteção aos direitos humanos. Mas como característica própria, como característica particular dos direitos humanos, eles são imprescritíveis, ok? Não se esgotam com o passar do tempo, não tem prazo de validade para serem exercidos, tá bom? Próxima característica, amigo César, é a irrenunciabilidade. Ora, a autorização do seu titular não justifica a violação do seu conteúdo. Mesmo que o titular dos direitos humanos autorize uma violação, isso não justifica qualquer tipo de violação desse conteúdo. Tá? É interessante, nessa última série que passou na Rede Globo, a série Justiça, por exemplo, fala da questão da eutanásia. Né? Fala da questão aí de que a paciente, a atriz, gravou inclusive um vídeo dizendo que o marido dela, né, estava ajudando, etc, etc. Não estava cometendo nenhum crime, porque era a vontade dela, etc, etc. Mas ele foi preso. Ele cumpriu pena. Porque a autorização do titular do direito, ela não justifica qualquer violação. Mesmo que o titular autorize, o outro não pode violar. Porque essa autorização, ela não pode existir. Essa autorização não tem força vinculante, não tem força jurídica, ao contrário. Tá? Mesmo que o titular autorize, não poderá haver violação. Próxima característica da inexauribilidade, ou seja, os direitos humanos eles não se esgotam. Os direitos humanos eles estão em constante processo e possibilidade de expansão. Eles estão se expandindo constantemente. Eles não se esgotam, eles não têm fim. Por quê, amigos Cés? Ora, porque historicamente nós vamos ver isso, historicamente os direitos humanos eles vêm sempre avançando. Eles vêm sempre sendo ampliados. Desde o primeiro momento que nós vamos ver, né, as lutas históricas pela liberdade. Quando eu falo liberdade, é liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, ou seja, a luta pela liberdade na época da escravidão, passando pela luta de proteção ao direito e a criação do direito dos trabalhadores com a Revolução Industrial. Depois o surgimento dos direitos de proteção ao meio ambiente, ou seja, vejam que os direitos eles vêm sempre evoluindo. E cada vez que eles evoluem, eles se tornam cada vez mais essenciais, mais básicos para que o ser humano possa desenvolver sua vida dignamente. E aí nós temos direitos futuros, como direito em relação à genética, como direito à paz internacional, e por aí vai, ok? Amigo Sérgio, portanto, essa característica da inexauribilidade, eles não se esgotam. É até interessante que se nós fizermos um paralelo com o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, eu já falei do artigo 5º, parágrafo 2º no bloco anterior, quando eu mencionava sobre a terminologia, mas quando a gente fala do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, nós identificamos esse caráter sempre expansivo dos direitos humanos. Vejamos novamente a redação do artigo 5º, parágrafo 2º, tá? Nesse momento agora fazendo uma comparação, uma alusão
à questão dessa expansão, esse caráter sempre expansivo dos direitos humanos. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Vejam que não há uma exclusão. Eles estão sempre ampliando, já que o Brasil pode adotar esses direitos nos tratados internacionais, por exemplo. Ok? Então, um caráter sempre mais amplo. Inexauribilidade, eles não se esgotam. Depois, nós temos aí a questão do princípio da vedação do retrocesso. Né? É o último princípio, vamos dizer assim. O último princípio, não, a última característica dos direitos humanos é a característica da vedação ao retrocesso. Acompanha comigo a característica da vedação do retrocesso. Proibição do Estado em retroceder em matéria de proteção aos direitos humanos. A vedação ao retrocesso, ora, amigos vocês, é bem interessante essa questão da proibição da vedação ao retrocesso. Tivemos agora, em 2015, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Lewandowski, que não fala do princípio da vedação ao retrocesso, ou da característica dos direitos humanos de vedação ao retrocesso, mas fala, por exemplo, da característica da questão da reserva do possível. Ora, vejam que interessante essa decisão, acompanha comigo. É lícito ao Poder Judiciário impor à administração pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Não sendo oponível a decisão ou argumento da reserva do possível no princípio da separação dos poderes. Aqui, amigo César, tem uma análise importante. Não sendo oponível a decisão do argumento da reserva do possível, nenhum princípio da separação dos poderes. Essa decisão do STF foi bem interessante. Por quê? Basicamente, o STF assegura a possibilidade do Poder Judiciário interferir na administração pública, em caso de questões emergenciais, em caso de presídio. E não admite que a administração pública utilize como argumento, por exemplo, o princípio da reserva do possível, que a administração pública geralmente utiliza, por exemplo, para dizer que não é possível, né, garantir aquele direito fundamental, não é possível garantir aquele direito humano, porque ela não tem condições para, por exemplo, garantir aquele direito naquele momento. Então, isso não deixa de ser um avanço no fortalecimento, como marco geral, da vedação ao retrocesso. Ou seja, a administração não pode retroceder nessa proteção. E aí essa jurisprudência do STF reforça, né, a questão do princípio da vedação ao retrocesso. Tá? É uma jurisprudência que aconteceu aí em 2015, que, claro, ao longo de todo o ano de 2016, em 2017 também, pode ser aí cobrada nos concursos públicos, ok? Então, amigo Cés, essa é a última característica, é a vedação do retrocesso, fortalecida nesse caso aí, né, nessa jurisprudência do STF, com a proibição da administração pública invocar, por exemplo, a reserva do possível, ou até mesmo a separação dos poderes, né, para alegar que o judiciário está interferindo no poder executivo, quando ele, né, de certa forma, está entendendo que o poder judiciário pode pleitear, pode obrigar que o executivo faça algo no sistema prisional, por exemplo, em questões, né, de obras emergenciais, ok? Bem, amigo Cés, depois das características dos direitos humanos, vamos falar sobre outro tema que também é muito comum, melhor dizendo, cair nas provas. É o tema das gerações ou dimensões dos direitos humanos. Basicamente, a doutrina classifica a evolução dos direitos humanos em geração. Direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. A doutrina clássica, ela adota a expressão geração para se referir justamente a esses direitos humanos, para se referir justamente a esse processo de evolução dos direitos humanos. Mas o mais interessante, amigo Cés, é que a doutrina mais moderna escolheu outra expressão. A doutrina mais moderna escolheu a expressão dimensão. Olha que interessante. A expressão dimensão. Qual seria a diferença da expressão geração ou da expressão dimensão? Essa diferença, essa pergunta já caiu em prova em vários concursos públicos. E aí, amigo Sérgio, você tem que estar atento,
para a teoria clássica e a teoria mais moderna. A teoria clássica entende que a palavra de geração é a mais adequada para fazer referência, para fazer alusão à evolução dos direitos humanos. Por sua vez, a teoria moderna entende que a palavra mais adequada ou a expressão mais adequada é a expressão dimensão. Por quê? O que é que defende a teoria moderna? A teoria moderna defende que a expressão dimensão, ela dá uma ideia de continuidade. Ela dá uma ideia de crescimento, de inexauribilidade. Lembram quando eu falei? A inexauribilidade, ou seja, os direitos humanos estão em constante expansão. Então, a teoria clássica entende que a palavra ou a expressão dimensão, ela dá essa ideia de continuidade, dá essa ideia de constante ampliação dos direitos humanos. Que, por sua vez, segundo essa teoria, a palavra geração não dá essa ideia. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, ou seja, dá uma ideia de que há um início e um fim de uma geração, que há um rompimento, né, que se rompe uma geração e se inicia outra geração. Isso é o argumento da teoria moderna que defende o uso da palavra ou da expressão dimensão. Ok, amigo 6? Eu vou utilizar aqui ao longo desse nosso curso a palavra geração, mas eu estou colocando isso, estou destacando isso porque alguns concursos podem perguntar a vocês, né, pode cair na tua prova, por exemplo, essa discussão doutrinária ou essa discussão conceitual da palavra geração ou dimensão para se referir ao processo de evolução dos direitos humanos. Dentro desse processo de evolução dos direitos humanos, ou melhor dizendo, quem criou, né, quem enxergou esse processo foi Karel Vazak, tá? Inspirado na Revolução Francesa, em 1979. Karel Vazak, inspirado nos princípios da Revolução Francesa, resolveu classificar os direitos humanos em 3 gerações. Direitos humanos de primeira geração, direitos humanos de segunda geração e direitos humanos de terceira geração. A primeira geração representa os direitos humanos da liberdade. A segunda geração, os direitos humanos da igualdade. E a terceira geração, os direitos humanos da fraternidade ou solidariedade. Por isso que o Karel Vazak se inspirou nos princípios da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Os 3 princípios da Revolução Francesa correspondem às 3, tá, gerações de direitos humanos. Liberdade, primeira geração. Igualdade, segunda geração. Fraternidade, terceira geração. Ok? São as 3 gerações aí dos direitos humanos. Bem, dentro desse contexto, vamos começar a falar sobre a primeira geração. A primeira geração, conhecido como os direitos de liberdade. O momento histórico aí, amigo 6, vai girar em torno do século XVII até o século XIX. E aí, muita atenção. Aí você pode fazer até um paralelo com os estudos do direito constitucional, porque nesse momento é a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. É a famosa fase inicial do constitucionalismo. Lembrar que o constitucionalismo é o quê? É aquele movimento de limitação do poder do Estado por meio da Constituição. E aí, amigo Sérgio, no momento que se limita o poder do Estado por meio de uma Constituição, eu estou garantindo àquelas pessoas determinados direitos. Porque quanto maior for o limite do poder do Estado, maior será o direito e a garantia daquela população. Então, os direitos de primeira geração representam justamente essa passagem do Estado absolutista, aquele Estado que podia tudo, aquele Estado que não tinha limites, né, basicamente na Idade Média, para o Estado liberal, ou seja, o famoso Estado mínimo. Aquele Estado que ia interferir, que ia intervir o mínimo na vida do cidadão, o mínimo na vida da pessoa, para que ela pudesse ter ainda mais liberdade. Então, essa passagem do Estado absolutista para o Estado liberal é a característica, é o momento histórico dos direitos humanos de primeira geração. Façam um link, se vocês preferirem, eu acho adequado, à primeira fase do constitucionalismo, ou seja, a fase de a passagem de queda do Estado absolutista para o Estado liberal. Nesse movimento surgiu aí o movimento do constitucionalismo, a criação, o movimento de criar as constituições, principalmente o constitucionalismo ocidental, ok? Os direitos de primeira geração, amigo Sérgio, como o próprio nome diz, são os direitos de liberdade. Eles vão buscar proteger, eles vão buscar lutar, eles vão buscar defender as liberdades individuais. Direito à propriedade, liberdade de vir, liberdade de expressão, liberdade de reunião, ou seja, as minhas liberdades. As liberdades do indivíduo, as liberdades individuais.
Também é conhecido como a fase dos direitos civis e políticos. Também conhecido como fase das liberdades negativas. Por que negativas, professor Viana? Ora, porque no direito de primeira geração se nega ao Estado, tá? Se nega ao Estado a interferência, se nega ao Estado, preste atenção, a interferência na ordem jurídica, ou melhor dizendo, a interferência na ordem subjetiva, na ordem individual do indivíduo. Ora, negar a interferência do Estado na vida do cidadão. Quando se protege a liberdade, a propriedade, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, eu estou o quê? Impedindo que o Estado interfira nessas liberdades. Por isso que chama-se liberdade negativa. É negar ao Estado a interferência. Portanto, não pode entrar na minha residência, não pode abrir a minha correspondência, não pode impedir a minha liberdade de vir, não pode impedir a minha liberdade de expressão e por aí vai. Claro, amigo Sérgio, quando eu falo não significa dizer que são absolutos, tá? Então, claro que aí tem as exceções como é que chama, do direito da residência, tem as exceções da liberdade de ir e vir, etc, etc. Claro que tudo vai ter exceção, tá? Essa é a regra. Quando eu digo liberdades negativas, que nessa época o que se buscava era justamente negar ao Estado o direito de interferir na vida do indivíduo, tá bom? Nessa época também se falava em igualdade formal perante a lei. Ou seja, perante a lei, o que se buscava é que todos tivessem liberdade. Que a lei reconhecesse, que um documento reconhecesse a liberdade de todos, né, naquela primeira fase dos direitos de primeira geração. Exemplos, tá? Exemplos simples, já falamos vários aqui. Direito à vida, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, liberdade de expressão, direito de propriedade, direito de voto, direito à nacionalidade, entre outros. Todos esses direitos são os direitos de primeira geração, tá? Fazem parte desses direitos das liberdades individuais, ou chama também liberdades negativas. Desde uma perspectiva histórica, amigo Sérgio, desde uma perspectiva dos documentos históricos, existiam alguns documentos, internacionalmente falando, que foram os primeiros documentos a reconhecerem essas liberdades individuais. Tá bom? Nós temos como primeiro documento a Bill of Rights, de 1688 e 1689, a Declaração de Direitos da Inglaterra. A Declaração Americana de Independência do Estado da Virgínia, de 1776. A Declaração da França dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Todos esses documentos, internacionalmente falando, foram documentos que reconheceram inicialmente, tá, os direitos individuais. Esses documentos reconheceram essas liberdades individuais, essas liberdades negativas foram reconhecidas inicialmente nesses documentos. Claro que, posteriormente, outros documentos continuaram reconhecendo e aperfeiçoando e ampliando essas liberdades. No caso do Brasil, né, como documento constitucional, esse reconhecimento dos direitos individuais, ele só vem nas duas primeiras constituições, claro. Né, a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891, ou seja, a Constituição do Império e a Constituição da República, já nas nossas primeiras cartas constitucionais, já nos nossos primeiros documentos constitucionais, já se protegia, de certa forma, já se tinha a previsão, né, de proteção dos direitos de primeira geração. Ok? E aí, amigo Sérgio, seguindo o caminho da evolução histórica, nós vamos para os direitos de segunda geração. Os direitos de segunda geração, estamos aí mais ou menos como marco histórico século XX. Aí a sociedade naquele momento já vivia o Estado liberal e a passagem do Estado liberal para o Estado social. Aquele Estado que vai buscar garantir efetivamente, na prática, né, a proteção, a igualdade entre todos. Por isso que chama-se de direitos de segunda geração, os direitos de igualdade. A igualdade da primeira geração era igualdade formal. Na segunda geração, essa igualdade ela passa a ser exigida de forma material. Igualdade no sentido material. O que se queria naquele momento, aí vem a Revolução Industrial, era justamente que as pessoas, na prática, fossem iguais. Que de nada serve que o reconhecimento das liberdades individuais devem ser acompanhadas pela igualdade. Se todos são iguais perante a lei, essa igualdade deveria ser transformada na prática em igualdade material. E aí, amigo Sérgio, vem justamente os direitos de trabalhador, os direitos à saúde, educação, previdência social, assistência social, moradia, alimentação e por aí vai. Destaco
a emenda 90 de 2015, no finalzinho de 2015, tá? Que incluiu, eu já falei, mas vou repetir, que incluiu o direito ao transporte, expressamente na Constituição, claro, o direito ao transporte como direito social fundamental previsto no artigo 6 da nossa Constituição Federal. Ok, amigo 6? Essa segunda fase, ou segunda geração, também é conhecida como direitos de igualdade, também é conhecida como direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui, nós temos a famosa prestações positivas. Veja o que interessante. No direito de primeira geração, nós temos uma prestação, uma liberdade negativa. Negar ao Estado a interferência na vida do ser humano, na vida do cidadão. Já os direitos de segunda geração, nós temos uma prestação positiva. O Estado é chamado a cumprir com seu papel de assegurar a igualdade. Ou seja, o Estado é chamado a fazer, o Estado é chamado a cumprir, o Estado é chamado a executar. Não de forma absoluta como era no início, tá? Mas agora com muitas limitações que o Estado passou a ter. Então, amigo 6, essa é a grande tônica dos direitos de segunda geração, tá? As famosas prestações positivas. O Estado vai promover a educação, o Estado vai construir escola, o Estado vai construir hospitais, o Estado vai garantir a saúde, garantir a segurança, garantir a moradia, ou seja, faça. Ok? Direitos de segunda geração. Exemplos, eu já disse, direito do trabalho, moradia, saúde, assistência social e por aí vai. Ok? Seguindo a nossa lógica, alguns documentos históricos, né, eles apresentam, eles já, de certa forma, quais foram os primeiros documentos históricos que, de certa forma, reconheceram a existência desses direitos sociais, reconheceram a existência desses direitos de segunda geração. No âmbito internacional, acompanha comigo, nós temos alguns documentos, tá, que merecem atenção. O Tratado de Versalhes de 1919, com a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tá? A OIT aí, data de 1919, sua criação, já para proteger o direito dos trabalhadores, então já a partir dessa época já se falava da proteção do direito do trabalhador. A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. No caso do Brasil, né, em relação às nossas constituições, é a partir da Constituição de 1934 que se fala na proteção aos direitos sociais. Amigo César, é interessante, né, falar da Constituição Mexicana, da Constituição de Weimar, porque nós vamos falar posteriormente um pouco desses documentos. Cada um desses documentos que eu estou falando agora contribuíram para o fortalecimento dos direitos humanos, contribuíram para o fortalecimento, para a internacionalização dos direitos humanos. Apesar de serem documentos internos, a Constituição da Alemanha de Weimar, a Constituição Mexicana do México, mas elas contribuíram em grande medida para o fortalecimento dos direitos humanos. Como? Reconhecendo direitos, sendo protagonistas em reconhecimento de alguns direitos, que nós vamos ver posteriormente, e a partir do reconhecimento desses direitos por parte desses documentos internos, outros países também começaram a reconhecer, outros países também começaram a reconhecer esses direitos e incorporarem ao seu ordenamento jurídico respeito a esses direitos, tá? Nós vamos ver nos próximos blocos justamente isso aí. A terceira geração, primeira geração liberdade, segunda geração igualdade, terceira geração fraternidade, é a famosa terceira geração de fraternidade ou solidariedade. A terceira geração, amigo Sérgio, coincide com aquele ano que nós falamos, o ano-chave no processo de internacionalização, você já sabe aí, o ano de 1945. Tá? Então, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, a partir desse momento é que se fala do início, do surgimento dos direitos de solidariedade, dos direitos de fraternidade. Em grande medida, pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? O espírito, a paz internacional, a ajuda ao próximo, no sentido do próximo dos estados vizinhos, dos estados que estão passando por necessidade, o princípio da autodeterminação dos povos, tudo isso, né, surge como direito difuso. Aquele direito que pertence a todo mundo indistintamente, a proteção ao meio ambiente. Então, essa proteção a direitos que não atingem diretamente, tá, aquelas pessoas daquele país, porque um exemplo, o direito ao meio ambiente, ele pode atingir, né, pode surgir de uma violação em um determinado país, vamos supor uma violação à contaminação atmosférica, e essa contaminação provocar efeitos a quilômetros de distância.
Então, apesar de ser o foco da violação ser naquele local de contaminação, os efeitos são provocados, né, e podem ser sentidos a quilômetros de distância, com o aumento do nível do mar, por exemplo. Então, tudo isso faz com que todos, né, estejam atentos à proteção desses direitos. Então, são direitos que pertencem a todo mundo, sem individualizar, né, sem fulanizar. Então, amigo César, é o princípio da solidariedade ou fraternidade. Esses direitos de terceira geração, como exemplo, já falei direito ao meio ambiente, direito à paz internacional, direito à comunicação, ao patrimônio comum da humanidade, à autodeterminação dos povos. Todos esses direitos surgem como direitos de terceira geração, que por sua vez surgem aí na Segunda Guerra Mundial, tá? Final, desculpa, da Segunda Guerra Mundial, o ano de 1945. Amigo Cés, a depender do autor que você for trabalhar, né, ele vai trazer direitos, vamos dizer, de quarta geração, de quinta geração. Tá? Mas antes de falar do direito de quarta geração, de quinta geração, eu gostaria de falar novamente de alguns documentos históricos internacionais e nacionais que reconheceram inicialmente a existência dos direitos de terceira geração. Reconheceram inicialmente a existência dos direitos, tá, de terceira geração. Internacionalmente falando, o documento que chama mais atenção, aquele que realmente reconheceu esses direitos, inicialmente falando, é a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Nós vamos falar sobre ela posteriormente. Tá? Vem comigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, no seu artigo 1º, ela traz a seguinte expressão: todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Olha, amigo Sérgio, que interessante. Todas as pessoas nascem livres e iguais. Ou seja, direito de primeira geração, liberdade, segunda geração, igualdade. E devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, terceira geração. Pela primeira vez, um documento internacional consegue, de forma explícita, englobar as 3 gerações. Primeira, segunda e terceira geração. No caso do Brasil, né, os direitos de terceira geração, eles vieram basicamente a partir da Constituição de 1946, tá? Depois da queda, né, da era Vargas. Veja a Constituição 34, a primeira entrada de Vargas, 37, a queda, aí Vargas, né, sobe aí, na realidade toma o poder, e depois vem em 1946 aí com a queda de Vargas. Então nessa queda de Vargas, né, nessa redemocratização do Brasil, surgem aí os direitos de terceira geração, direitos, claro, pós 1945, mas é com a Constituição de 1988, a nossa Constituição atual, em que os direitos humanos de terceira geração são mais fortalecidos. Tá? São mais visíveis, vamos dizer assim, são tratados de uma forma mais intensa do que nas constituições anteriores, ok? Como eu tinha dito, depende do autor que vocês forem trabalhar, depende do edital que vocês forem se deparar. Alguns editais podem falar em direitos de quarta geração, quinta geração, tá bom? Basicamente, como regra geral, trata-se do direito de primeira, segunda e terceira geração. Mas alguns podem falar direito de quarta, direito de quinta geração, principalmente já que trata-se de uma divisão, de uma classificação doutrinária. Os autores que falam de quarta geração, por exemplo, falam de direito, né, que são influenciados pela pós-modernidade, direito à globalização, ciência e tecnologia, direito à reprodução genética, à clonagem, entre outros. E outros autores falam de quinta geração, por exemplo, como o direito à paz mundial. Tá, que a paz mundial seria um direito de quinta geração, um direito aí que pertence a todos indistintamente. Basicamente, é isso que trata essas pessoas, esses autores, para dizendo, que trabalham no direito de quinta geração. Amigo Cés, tem algumas dicas bem interessantes para você nunca mais esquecer a evolução dos direitos humanos. Cai muito em prova, tá? Parece simples, mas cai muito em prova e você não pode errar, porque realmente é simples. Se você fizer uma associação direito de primeira geração, com os 3 pilares da Revolução Francesa, não tem como errar. Primeira geração, liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira, segunda e terceira geração. Ok, isso é a primeira dica. A outra dica é uma dica lógica. Tá? Eu não posso proteger a igualdade entre as pessoas se antes eu não estou protegendo a liberdade. Então a primeira coisa que vai ser feita é a proteção à liberdade. Proteção à vida,
liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. Essa é a primeira proteção. Só depois de proteger o indivíduo, eu vou poder buscar uma proteção do coletivo, os direitos de igualdade. Para depois buscar a proteção do meio ambiente, dos direitos difusos, direitos de fraternidade, da solidariedade, ok? E por último, para encerrar, né, essa dica da série das 3 dicas, nós temos aí a dica, eu sempre gosto de fazer uma conexão, né, fazer uma comparação com a construção de uma casa. Se você abrir as mãos aí, o direito de primeira geração representa a liberdade, as mãos abertas, a base da casa, tá? Liberdade. Em seguida, nós temos os direitos de igualdade, segunda geração, é o muro da casa. Em terceiro, nós temos o direito de fraternidade ou solidariedade, é o telhadinho da casa, né? Ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade. Você tem aí as 3 gerações, eu tenho certeza que você não mais vai errar essas 3 gerações, ok, amigo 6? E para fecharmos esse nosso bloco, eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de Norberto Bobbio em relação à evolução dos direitos humanos. Esse conceito está no teu material, acompanha aí, veja que interessante, tá? Ele consegue resumir em um parágrafo toda essa evolução que nós falamos, de uma síntese muito brilhante. Os direitos humanos nascem como direitos naturais, vejam, eles surgem como direitos naturais, aqueles direitos que são para todos, que não estão positivados, né? Naturais universais, para todos não positivados. Desenvolve-se como direitos positivos particulares, ou seja, são reconhecidos e positivados pelos estados, né? Internamente, cada estado passa a reconhecer o seu direito, a sua proteção interna, para depois encontrar plena realização nos direitos positivos universais que são os tratados. Então, o conceito de Bobbio, né, esse parágrafo ele é bem interessante, não é conceito, essa constatação de Bobbio, essa resumo, surge como direitos naturais, depois são reconhecidos como direitos internos, positivados internamente, para depois ganharem o âmbito universal, sendo positivados de forma universal. Ok? Então, essa aí é bem interessante que consegue fazer essa evolução. No próximo bloco, nós vamos falar sobre essa evolução histórica dos direitos humanos, vamos falar sobre os principais instrumentos, tá, de proteção aos direitos humanos que evoluíram e outra coisa, como cada um desses instrumentos contribuiu na evolução dos direitos humanos. No próximo bloco.